O tema da mensagem de hoje é: o descanso gera aperfeiçoamento. Por que aperfeiçoamento, pastor? Porque nós estamos falando nesse semestre de aperfeiçoamento. O Senhor tem nos aperfeiçoado para que nós possamos então entender, melhorar e crescer na palavra de Deus. Salmo 116, versículo 7 diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Gênesis 2,15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. A palavra diz, amado, que o Éden constituía o reino de Deus para o homem. A palavra, o nome Éden quer dizer delícias e deleite. Você já chegou a imaginar por que Deus criou o homem e criou um jardim chamado Éden? E por que Éden? Por que um lugar de delícia? Por que um lugar de deleite? Porque Deus fez o homem para descansar na graça e na misericórdia de Deus. Deus criou um homem com um único propósito: você vai ter o melhor da terra, você vai comer o melhor da terra, e você vai estar no reinado, aonde eu sou o rei, e você vai fazer parte de todo o gozo deste reinado. Só que esse propósito, amado, para o qual Deus criou o homem, Ele quer oferecer para mim e para você. Mas como, pastor? Se essa intimidade que Adão tinha no Éden, sabe, ele foi cabeça dura e ele então pecou juntamente com a tua esposa e foi-lhe tirado o reino. Deus quer que você possa desfrutar de uma vida cristã, deleitosa, prazerosa, em que nessa mensagem nós a chamaremos de descanso. Porém, com a queda do homem, houve uma separação entre homem e Deus, e o reino de Deus na terra, que era o Éden, por consequência o homem perdeu o privilégio. Repita comigo: o homem perdeu o privilégio do Éden, através do pecado. Mas o Senhor Jesus, o segundo Adão, restaurou este lugar de deleite. Amém? Saiba que sem descanso não há aperfeiçoamento. A minha convicção, amado, me diz que a principal característica de um cristão vencedor é viver no descanso de Deus. Você acha que era difícil para Adão viver no Éden? Tinha de tudo, tudo que ele queria estava ao alcance das tuas mãos. Na verdade, Adão não tinha nem vontade de nada, porque quando ele pensava em algo, Deus o presenteava na virada do dia. Mas através do pecado foi retirado essa situação. Talvez você fale: poxa, mas que injusto, né? Então Adão peca, Eva peca, e por conta de ouvir fazer parte desta genealogia, são os meus pais, eu queira ou não queira, eu nasci de um pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: a carne que você possui, que chama como corpo, ela foi formada do pecado, mas você não é o pecado. Como assim, pastor? Eu não sou pecador? Vire para o teu irmão e diz: não, você não é pecador. Pronto, já começamos a confundir tudo, é isso? Você vai entender aonde eu quero chegar. Viver no descanso de Deus é viver pela fé na justiça de Deus. É dizer a todo tempo para si mesmo: olha o que está no quadro: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou tão justo quanto Cristo. Amado, o fluir da vida de Deus foi estancando a vida do homem no momento que ele perdeu a sua posição de estar inserido no reino de Deus, que era através do Éden. Aí então vem a pergunta: quer dizer então que eu não tenho mais acesso ao descanso de Deus? Claro que tem, graças a Jesus, o segundo Adão. Adão quer dizer o primeiro que foi formado por Deus. Por que Jesus, a Bíblia diz que ele é o segundo Adão? Porque ele não precisou de homem e mulher para ser formado, ele precisou apenas da mulher para gerar, como Deus usou o pó da terra para formar Adão. Então, se por um homem entrou o pecado, por um outro homem entrou e superabundou a graça. Talvez você fale: mas é injustiça.
Então Adão e Eva pecou, toda a humanidade está debaixo de condenação, está caminhando para o inferno. Não é injustiça não, porque Deus faz o quê? Ele envia Jesus, que não tinha pecado, que não pecou, que comprou o seu pecado, colocou em cima dele e diz: agora se você estiver em mim, além de eu perdoar o teu pecado, não vou mais lembrar de pecado algum, até mesmo aqueles que você porventura vier cometer, eu ainda vou habitar, morar dentro de você. O diabo agora não pode mais te tocar, porque você não é mais uma pessoa, você é um espírito. Quem fez o cursão aprendeu isso. Eu sou um espírito, tenho uma alma e possuo. Você habita num corpo, você mora num corpo. Você não é esse corpo. Sabe por que você não é esse corpo? Porque quando você morrer, o seu corpo vai ficar, exceto o corpo de Jesus que foi glorificado porque era santo, mas o seu vai ficar. E é o seu espírito, a sua alma que vai ter com Deus. O que é alma? Alma é aquela que tem vontade. É a alma que decide, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu peco, eu não peco, eu quero, eu não quero. Isso é a alma. E o espírito que você tinha antes era espírito vivente, o direito da vida. Mas a Bíblia diz que lá no Éden o Senhor formou do barro o homem e soprou nas suas narinas e fez dele o que? Alma vivente, ou seja, soprou o espírito. Mas quando o diabo veio, enganou Adão e Eva, e eles então quebraram a aliança, voltaram-se para o pecado, se tornaram pecador, eles se tornaram a alma que domina o corpo, e o espírito passou apenas o direito de viver. Quando eu aceitei Jesus, o que aconteceu? Inverteu a coisa. Eu voltei a viver no reino que eu não conheço, que está preparado para mim, que muito breve eu vou para lá, e hoje eu sou espírito. Deus olha do alto céu e não vê mais o pecado com domínio na tua vida, mas Ele está vendo quem? Cristo em você, tão justo quanto Cristo é. Amém? Aleluia. Assim vivemos no descanso e nos aperfeiçoaremos. Ponto 1. Fé na justiça de Deus conduz ao descanso do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa: se há aperfeiçoamento da alma, quando o descanso do Espírito vai acontecer? Eu quero fazer aqui uma afirmação ousada. Sabe o que impede o aperfeiçoamento da alma humana? Não é o pecado. Nós temos mania de achar que o pecado é a causa de todas as coisas. Não é. Eu vou te dizer algo que é pior do que o pecado. O pecado é uma consequência do que você vai aprender agora, que faz você pecar. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é mais pecador. Você agora é um ser vivente, que habita um Espírito de Deus dentro de você. E sim, é o que falta, é a revelação da justiça de Deus. Consequentemente, amado, a principal característica de um vencedor convicto é que a justiça de Deus está em Cristo. O melhor que eu e você possamos fazer, o aperfeiçoamento da nossa alma, é honrarmos a Deus e permanecermos nele. Como? Em fé. Aonde? No lugar que Ele tem para cada um de nós, a sua justiça. Repita: o que eu preciso, o lugar onde eu preciso estar é habitando na justiça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quem ocupa, ainda que experimentalmente, a posição que você se encontra como o mundo te colocou, você está habitando em justiça própria. Repita comigo: justiça própria é tempo da lei, é olho por olho e dente por dente. Então preste atenção: se justiça própria é aquilo que eu pratico, porque essa é a tendência natural, é a justiça própria. O que é justiça própria? Eu vou te dar um exemplo muito simples, simples até demais. Você machucou o dedo, o dedinho do pé. É tão natural que o seu subconsciente entende que o seu dedo está machucado. Se chega alguém perto, a primeira coisa que você faz é recolher o pé, naturalmente, porque isso é justiça própria. Você está dizendo: eu vou recolher, porque vai que alguém pisa nele. Mas escuta, além dele tem mais 4 do lado, não tem? Engraçado que se ele não tivesse machucado, você não se importaria. Você teria a justiça de Deus, você teria confiança que nada vai te acontecer. Quem garante que você vai viver até amanhã?
Quem garante que você vai casar e ter filhos? Sabe? Mas a condenação é algo que acontece conosco, que é uma moeda de duas faces. Um lado é a justiça própria e outro lado é a condenação, na mesma moeda. Ponto 2, o perigo da justiça própria. O que é a justiça própria? É receber a graça de Deus em vão, isto é, querer se justificar pelo seu próprio mérito. Quando eu falo assim, olha, para que eu tenha algo, eu tenho que dar algo em troca, isso é justiça própria. Porque nada que você venha dar para Deus tem valor. Imagine que nós vamos tirar uma oferta aqui para comprar, sei lá, um microfone novo. Aí alguém vai e fala assim, não, só comprou esse microfone porque eu tinha 10 reais no bolso e dei 10 reais. Pega esses 10 reais e faça dele de presente o presente que você daria para o Barack Obama. O que é 10 reais para o Barack Obama? Ainda que fosse 10 dólares. Ah, pastor, também ele é presidente dos Estados Unidos. Quando você vai ofertar, você está ofertando ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você está entendendo? Mas pastor, e se fosse 1 milhão, todos os milhões que existem na terra, diante dele, isso é nada. Então nada que você venha fazer, é algo que vai engrandecer o coração de Deus. Quando você faz achando que você está pagando, quando você faz achando que você está comprando, quando você faz dizendo assim, mas eu paguei, então eu tenho direito, isso é justiça própria. Mas quando nós fazemos, ainda que seja nada, como aquela velhinha que deu 3 moedas, e o Senhor Jesus disse que a oferta dela era maior, ele não estava falando de valores, ele estava falando que ela não praticou justiça própria, porque os fariseus pegavam e jogavam do alto, para que todo mundo visse o valor que eles estavam dando. Deus não está preocupado com o valor da tua oração, do teu jejum. Deus não está preocupado se eu oro 5 minutos e você ora 2 horas. O importante é o que você faz para agradar a Ele, e não para justificar o que está fazendo. Isso é justiça própria. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se você andar pela justiça de Deus, você está debaixo da graça. Mas se você andar pela justiça do homem, a justiça própria, você está debaixo de condenação. 2 Coríntios 6,1 diz assim, como cooperadores de Deus, investimos com você para não receber em vão a graça de Deus. Justiça própria, amado, é a mãe de todos os pecados. Repita, justiça própria é a mãe de todos os pecados. Quando você comete justiça própria, você está pecando indiretamente, porque você está dizendo, Senhor, eu fiz a minha parte, agora faça a tua. É como você, quando era do mundo e era talvez católico, fez uma promessa que se você alcançasse aquela graça, você andaria de joelho, talvez a rua da sua casa inteira, mas chegou no dia, você ficou com vergonha. A justiça própria diz o quê? Ah, você não vai fazer? Então aguarde, porque o pior vai acontecer. Isso é a justiça própria. Sabe o que é a justiça de Deus? Meu filho, você não precisa fazer nada, eu fiz porque eu te amo. Se você quiser orar, eu vou receber, mas se você não quiser, o meu amor por você continua o mesmo. Isso é justiça de Deus. Amém, amado? Isso não nos dá o direito de prometer e não cumprir, mas se porventura você não cumprir, Ele continua sendo o teu Deus. Para que você não venha bater no peito e diz, não, eu sou salvo porque eu ajudava as crianças na rua. Eu sou salvo porque quantas pessoas que não tinham roupa, que era mendigo, e que eu fui lá, tirei a minha roupa do corpo e dei para ele. Isso é justiça própria. Se você está fazendo porque você ama fazer, muito bem. Mas se você está fazendo para chamar a atenção de Deus, você não está chamando a atenção de ninguém, a não ser a sua mesmo. É fazer coisas para se tornar justo. Em vez de receber a justiça de Deus como presente, a justiça própria torna o cristão num legalista, sabe? Como os fariseus que nada receberam do Senhor, mas em contraste, os pecadores receberam. Os fariseus, que eram aqueles doutores da lei, que diziam ser, sabe, aquelas pessoas religiosas,
Jesus nem dava ouvido para eles. Mas os pecadores, Jesus ia para casa, ia comer com eles. Não é estranho isso? Não dá a impressão que Deus aceita mais o pecado do que aquele que diz que é santo? Amado, ninguém é santo e perfeito diante de Deus. Todos nós somos aquelas pessoas que precisamos da graça e da misericórdia. Lucas 18:9 diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso era a oração dele. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sabe, irmãos, os publicanos eram aqueles que eram os cobradores de impostos. Sabe o que é isso? É algo muito feio naquela época. Quem eram os cobradores de impostos? Eram judeus, irmãos, como se fosse alguém da tua família, que era pago pelo Império Romano para cobrar imposto das pessoas, imposto até indevido. Por quê? Porque eles tinham uma parte, eles ganhavam uma comissão, mais ou menos o que acontece com a máfia das multas. Sabe, você acha que muitos desses semáforos que estão aí, que tem, né, câmera e muitos radar, saiu do bolso da prefeitura? Não, tem uma empresa atrás disso. E ela é fiel, porque quanto mais houver multa, mais ela tem a sua parte. Eram os publicanos. E preste atenção que Jesus fala desses publicanos e fala dos religiosos. Ele diz assim, então ele conta uma parábola. Ele diz assim, está vendo, o religioso diz assim: não, eu dou dízimo, eu estou em todo culto, eu não falto uma semana, eu tomo ceia todo mês, sou dizimista, sou ofertante, sabe, ando com o pastor para cima e para baixo, faço isso, faço aquilo. Não sou como certas pessoas que não faz nada, são um bando de ladrão. O Senhor Jesus disse para ele: eles são até ladrão, porque esse era o trabalho que tinha para eles fazer. Assim como aconteceu, amado, com alguns homens, dentre eles Zaqueu, que se converteu e disse: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei, porque eu quero redimi-los. E esses homens só eram religiosos. Quantos religiosos existem na igreja evangélica no Brasil e no mundo? Pessoas que se acham santo, pessoas que não conversam com o irmão porque ele está de calça, porque está de bermuda, porque cortou o cabelo, porque usa brinco. Quantos estão se achando santo bastante e nem sequer dá a paz do Senhor para ti? Jesus disse que esses não verão a glória dele, porque verá aquele que reconhece, que sabe o quanto é pecado, quanto erramos, mas nós não confiamos na nossa justiça, no nosso jejum, no nosso afazer, mas confiamos na justiça de Deus, que tudo que você possa fazer diante dele não é nada. Esses dias o meu neto Miguel tinha uns dinheirinho de brinquedo, né, de papel na minha casa, e ele chegou para mim e falou: Tó, vovô, para você. Eu falei: para que isso? Ele falou: para você comprar bala. Ele só tem 3 anos. De certa forma ele achou que ele estava fazendo algo para mim. Vamos dizer que aquele dinheiro não fosse de mentira, fosse verdadeiro. Iria mudar algumas coisas nas dívidas que tenho? Não, é o que nós fazemos diante de Deus. Às vezes nós fazemos nada, colocamos aquele nada como algo muito grande, como um favor, sabe, de algo grande, quando na verdade não é nada, porque nós confiamos na nossa justiça. O Senhor te diz nesta noite: confie na justiça de Deus. Eu falei agora há pouco que existe uma moeda que tem 2 faces que o diabo usa. E quando você cai no golpe desta moeda, você fica preso por ele. Que de um lado chama-se justiça própria, e do outro lado chama-se condenação.
Ponto 3, condenação. A partir do momento que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desenvolveu nele algo chamado consciência. Consciência dentro de si. Preste atenção. Eles viviam nus. O pai via o filho nu, que via a filha nua, que os filhos viam os pais nus. É como se tivesse 100 crianças, todas elas nuas, e nenhuma delas tem nenhum pensamento contrário, ou pensamento, de atração, ou de pecado, ou de desejo, porque elas são inocentes. Se elas são inocentes, então elas não têm consciência do que realmente é. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando eles comeram do fruto, o Senhor disse assim: não coma desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, você vai ter consciência do que é o bem e do que é o mal. Você só conhece o bem, você não conhece o mal. E aí você conhece a história então que eles comeram. Ponto 4, a consciência humana tem um senso de justiça. Olha esse quadro que interessante. Se liberte daquilo que te prende. O que nos prende? Primeiro é a culpa. A culpa, ela vem por conta do passado. E isso faz com que você chegue ao pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. De um lado, a justiça própria. Eu vou fazer porque eu sei que eu preciso fazer, senão Deus não me abençoa. Preste atenção. Deus não tem obrigação com ninguém. Ele abençoa porque Ele é bom. Não é pela sua justiça. Segundo, condenação. A condenação é algo que veio com o ser humano a partir do Éden. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que os olhos de Adão se abriu. Se abriu para o quê? Para aquilo que ele não precisava ver, que era o pecado. Esse senso de justiça, amado, faz o homem saber quando existe falha, ou quando existe pecado, que por sua vez exige punição. Uma consciência que espera por punição, está debaixo de condenação. Ou seja, essa consciência, segundo a Bíblia, é chamada de má consciência. Por quê? Porque vive dominado por esta má consciência. A má consciência, ela sempre vai te acusar. Você pode fazer mais, o que você fez está pouco. Carrega dentro de si a maldita raiz da culpa, sabe? E que lá na frente, no livro de Hebreus, chama-se raiz de enfermidade, sabe? A raiz que traz a falta de paz, a falta de graça, a falta do amor de Deus. É a famosa raiz de amargura que Paulo fala sobre ela. Isso traz um bloqueio total ao aperfeiçoamento da alma, privando o homem de usufruir a herança de Cristo. Ainda que você tenha nascido de novo, como muito crente nasceu de novo, mas está preso por essas 3 gaiolas. A primeira é a culpa, o passado e o pecado. Sabe, irmão, Hebreus 20, 10, 22 diz assim: cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meu querido, eu te pergunto, como então purificar a consciência das nossas culpas? Transformando a má consciência em boa consciência. Como que eu transformo? Quando eu entendo que eu não devo carregar a culpa e nem a justiça própria, mas a minha fé está em Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus tinha de mais precioso Ele te deu, que é Jesus Cristo. Se Ele te deu Jesus, o seu próprio Filho, que Ele não poupou naquela cruz, você ainda tem dúvida que Ele pode te dar algo mais? Tem algo maior do que o nome de Jesus? Tem algo superior ao próprio Deus que resolveu morar dentro de você, que você se achava pecador, de fato era, e a partir de agora o diabo ainda continua a colocar na tua mente: você é pecador. Mentira, você não é mais pecador, porque pecador é aos olhos de Deus. Vou te dar um exemplo simples. Você está na rua, você encontra pessoas que bebem, que fumam, que roubam, lá na escola, no trabalho, que faz coisa errada. Você olha para ele como pecador ou como ser humano? Por quê? Porque o pecado dele não te diz respeito, porque você não é Deus. Você está entendendo? Porque o pecado, ele só abomina a Deus. O pecado é a única coisa que fere a santidade do Senhor. Mas pastor, peraí, antes de vir para cá eu acabei escorregando e pequei. Então, mas nós estamos debaixo da justiça de Cristo.
Então quando Deus olha para você, Ele vê quem que está morando dentro de você, a raiz do pecado ou o Espírito Santo? Então você não é pecador. Porque se você fosse pecador, você precisava aceitar Jesus para os seus pecados ser perdoados. Você já fez isso, então quando você confessa e deixa o pecado, você está livre. Você é como esse pássaro que vive livre. Se liberte daquilo que te prende. O apóstolo Paulo está dizendo que nenhuma condenação há. Agora, no presente momento, você não deve, ter e carregar nenhuma culpa, nenhuma condenação, simplesmente por estar tomando posse da palavra que está dizendo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se nós morrermos agora, nós estamos salvos, porque nós estamos em Cristo, na justiça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A maneira de exercitar a justiça de Deus é dizendo: Pai, eu reconheço que pequei e me arrependo. Pronto. Quando eu reconheço que estou errado, eu mostro com as minhas atitudes que eu estou arrependido. E uma pessoa, por mais que ela tenha que fazer para você, se você reconhecer que ela está arrependido, por mais duro que seja o seu coração, ele se amolece. Porque diante do arrependimento, qualquer pessoa que é duro vai se amolecer. Quem diria o Pai que te ama, que te formou, que chamou você, e logo em seguida você declare que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Por quê? Porque agora você é justiça de Deus em Cristo. Romanos 6,14 diz assim: pois o pecado não os dominará. Por quê? Vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que acontecia no Velho Testamento, amado? Toda pessoa que pecava, uma vez por ano, ia até o sumo sacerdote e levava um animal. E a Bíblia declarava como tinha que ser esse animal: sem mancha, sem defeito nenhum. Não podia ser cego, não podia ser manco. Ele tinha que estar perfeito. Então ele sabia o pecado que ele tinha. Ele pegava o animal, levava o bicho até o sumo sacerdote. Quando chegava lá, o sumo sacerdote olhava o bicho, abria a boca, olhava as patas, levantava. Em nenhum momento ele olhava para o pecador, ele olhava para o sacrifício. Depois que ele olhava para aquele sacrifício, ele meneava a cabeça para o pecador e dizia: agora está pronto. Fazia o sacrifício, entregava diante de Deus, e o pecado daquela pessoa era coberta pelo sangue do animal. Não era perdoado, era coberto. O que Jesus fez? Jesus, ele veio e fez este mesmo ato. A Bíblia diz que ele não era pecador, mas por estar debaixo da graça, e quis ministrar para nós a graça, ele derramou o teu próprio sangue e diz: Pai, está consumado, agora eu comprei eles para mim, não existe mais pecado. Então deixa eu te dizer uma coisa, vou te dar o segundo exemplo. Você compra uma passagem de avião, ou de ônibus, ou de navio. Você está em posse das tuas mãos a passagem. Tem uma pessoa lá na porta, lá no gate, lá no portão de entrada, que ele vai olhar as passagens, sim ou não? Normalmente no aeroporto ele tem um scanner, que ele vai pegar a passagem, não olha nem para a tua cara, e faz tuc, e te libera a passar. Se você não tiver essa passagem, você não entra. Ele não está preocupado se você é bandido, se você é ladrão, se você é bom filho, mau filho, se você está desempregado, se você tem dinheiro para pagar os seus custos para onde você vai, porque você tem a passagem. Eu quero te dizer, irmão, que essa passagem você já tem. O diabo é que fica colocando empecilho, dizendo que você é pecador. Diga para ele: eu tenho o passaporte da alegria. Eu fui escolhido pelo Senhor. Eu já fui vítima muitas vezes, e por muitos anos eu fui vítima disso. Eu quero passar no quadro algumas coisas que eu poderia estar falando, mas para ganhar tempo me acompanhe no quadro. Fui vítima por muitos anos desse maldito jugo da culpa e da condenação. Já ao amanhecer de cada dia, havia um bombardeio de pensamentos como: Alexandre, você precisa melhorar. O seu tempo devocional não tem sido o suficiente. O Senhor Jesus só irá cumprir as tantas promessas que Ele tem feito em sua vida se você orar mais e santificar mais. Enquanto a sua fé não crescer, as coisas não vão acontecer.
Você ainda não é sacerdote, o sacerdote que precisa ser, tampouco o marido, o pai, o pastor, o discipulador que Deus espera de você. Quantas acusações e culpa eu carregava. Quando eu cometia alguma falha, ficava me condenando, e então orava pedindo perdão a Deus várias vezes, pela mesma situação, como se Ele não houvesse me perdoado. As acusações continuam vindo até hoje, irmãos, mas eu não as aceito mais, aleluia. Jesus nos livra de toda culpa e condenação. Todas as vezes que vier um pensamento de culpa e de condenação na tua mente ou no teu coração, abre a boca e confessa o que está escrito em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, essa semana eu estava conversando, não sei se com quem foi com o Leandro, sei lá com quem, que disse que o carro da Priscila foi roubado, né? Um tempo atrás, e aí prenderam as pessoas que roubaram o carro em flagrante. Foi com você que você falou isso, Leandro? Alguém me falou alguma coisa parecida, não sei se foi o carro da Priscila, que é muita informação para mim. Foi o Ronaldo que me falou, né? E aí o que aconteceu? Foi lá, levou o delegado, prendeu, reconheceu, ó, esse fulano de tal mesmo que roubou. Então, se a vítima reconheceu, houve reconhecimento, foi flagrante, quer dizer o quê? Que vai preso, não tem como. E aí, a informação é que o delegado ligou para a penitenciária A, B, C, para a delegacia A, B, C, D e F, e não tinha vaga. 2 dias depois eles viram o rapaz e com o seu parceiro andando na rua livre. Por quê? Porque não tinha lugar para prender. Deixa eu te dizer uma coisa. Adianta eles pegarem essa pessoa na rua pelo pescoço e levar para a delegacia de novo, falar, vai prender, o delegado vai dizer assim, escuta, isso é desacato à autoridade. Se eu soltei, quem é você para prender? Isso é a culpa e a condenação que o diabo quer trazer para nós. O Senhor já te libertou. O Senhor já disse para você, olha, não tem lugar para você no inferno, o inferno está cheio, eu já te tirei de lá, você não vai para lá, ainda que porventura você pecar, o meu sangue te justifica, porque você está debaixo da justiça de Deus, e não da justiça do homem. Eu quero fazer essa comparação, sabe, desse rapaz que foi solto, porque é autoridade delegada. A autoridade delegada é dada por Deus, ele é uma autoridade, e ele diz, pode ir para a rua. Em outras palavras, ele diz, pode continuar roubando, porque enquanto não tiver vaga, vai ficar impune. Só que Deus não quer que a gente continue pecando, mas Ele quer que você saiba que você já foi livre de todo o pecado, de toda a condenação, de toda a culpa. Por quê? Não sei, porque Ele te amou e pronto. Quando a gente ama, a gente não vê defeito. Minha esposa me ama, tadinha, ela não conseguiu ver defeito em mim. Olha que tem tantos. Mas amor é isso, é cego e doido, não é isso? As pessoas não conseguem entender por que quando nós vamos para Cristo, nós temos tanta confiança que nós vamos para o céu, porque nós não confiamos na nossa justiça própria. Confiar na justiça própria é dizer, não, eu vou para o céu porque eu sou santo, eu vou para o céu porque eu vou para a igreja, eu vou para o céu porque aceitei Jesus, eu vou para o céu por causa disso, por causa daquilo, eu vou para o céu porque eu vivo debaixo da justiça dEle. Se você está em Cristo, automaticamente, amado, você é uma nova criatura, e nenhuma condenação há mais sobre a tua vida, não há mais legalidade sobre a sua vida, sabe? Creia desta forma, pois a crença correta conduz o viver correto. Existe muito crente que está vivendo debaixo de maldição. Ele passa por um momento difícil, ele fala, também eu pequei a semana passada, por isso Deus está me castigando. Ah, eu fiz tal coisa, eu semeei, agora eu estou colhendo. É fato que a lei da semeadura existe, mas não para te condenar, talvez para forjar o teu caráter, para mudar a tua história. Mas Deus em momento algum quer te condenar, porque Ele sabe que você é um ser triuno. Ser triuno é ser a semelhança de Deus, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Repita, o mesmo Deus de paz já me santificou em todos os meus atos. E todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, amado, ele escreveu às igrejas de Tessalonicenses, dizendo que o homem é espírito, alma e corpo. Ele não disse corpo, alma e espírito. Toda vez que nós falamos de corpo, alma e espírito, nós falamos nessa ordem: corpo, alma e espírito. Paulo diz que o homem agora em Cristo, ele é espírito, alma e corpo. Ele é um espírito que possui uma alma e que habita num, assim é você. E por que eu devo então viver se eu sou um ser espiritual? Porque Hebreus 4,12 diz o seguinte: mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas. Com esta base bíblica, amado, eu posso dizer que eu sou um espírito que possui uma alma e que habito em um corpo, como nós aprendemos no cursão. Acompanhe comigo no quadro. O meu espírito possui 3 faculdades. Primeira, intuição, consciência e comunhão. A intuição é o 6º sentido. Quando nós falamos de intuição, nós estamos falando do 6º sentido, que está ligado ao quê? A consciência. Amém? Que me comunica algo como: sei que sei, mas não sei. Por que sei? Mas sei que sei. Tal coisa é a capacidade de prever, de pressentir as coisas. A consciência é a capacidade de discernir o certo e o errado. A comunhão capacita você a se relacionar com Deus. Com o meu espírito eu toco as coisas do reino do Espírito. Deus é Espírito. E Jesus Cristo disse em João 4,24 que se adora a Deus em espírito e em verdade. Eu não posso tocar em Deus se eu for corpo. Eu não posso tocar em Deus se eu for alma. Mas eu posso tocar em Deus se eu sou espírito. Está difícil de entender aí? E eu gostaria, não é o nosso normal, mas por ser uma palavra estudo, que se em algum momento você tiver alguma dúvida, levante a sua mão e faça a pergunta, e nós iremos responder aqui mesmo. Por quê? Porque a alma do homem também possui 3 faculdades, dentre elas, mente, vontade e emoção. Ou seja, ela é a sede da personalidade. A alma é a sede da sua personalidade. Sabe, irmãos? Por que Deus às vezes está tratando conosco, forjando o nosso caráter? Ele está tratando direto com a alma. É a alma que tem vontade, é a alma que é rebelde, é a alma que é boca dura, é a alma que fala palavrão. Sabia disso? É a alma que será julgada e condenada. Não é o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra e a alma vai para julgamento. Então existem coisas que acontecem conosco, que Deus está tratando com a tua alma, que nós chamamos de caráter. Sabe? Com ela eu toco o reino. Acompanhe no quadro. Se o espírito do homem vive atormentado por não estar no descanso de Deus, automaticamente a sua alma vai estar oprimida. O que vai acontecer? Mente confusa, emoções instáveis, vontade desalinhada ao propósito de Deus. Já o corpo humano possui 3 funções: sensação, locomoção e instinto. Para o corpo é impossível perceber as coisas espirituais. O nosso corpo é a parte mais inferior, pois é ele que tem o contato com o mundo físico. Está entendendo? Quem tem contato com o mundo físico é o seu corpo, que nós chamamos de carne. Por isso que a carne que é pecaminosa, sabe, que gerou essa situação, a carne veio de Adão e Eva, veio do pecado. Mas quando você aceita Jesus, o que vai dominar agora não é mais a sua alma, a alma vivente, mas agora é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Como que eu percebo isso? Talvez você já teve essa experiência. Antes de Cristo você ia num determinado local e você adorava estar naquele ambiente. E depois de Cristo você até tentou ir lá, e quando você chegou lá você falou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O ambiente já não é mais o mesmo. Por quê? Porque antes quem dominava era a tua alma, juntamente com o teu corpo. Os dois faziam uma guerra santa contra o teu espírito. Mas hoje quem domina é o teu espírito, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Amém?
Um espírito atormentado, amado, leva a alma a ficar oprimida, que por sua vez leva o corpo a ficar cansado. Tanto o descanso do espírito quanto da alma e do corpo é alcançado pelo homem que tem a revelação do reino e nele entra. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, isto é, não se relaciona com as coisas do mundo ou desta terra. Reino de Deus é para aqueles que querem a vontade de Deus. Qual a diferença do crente carnal e do crente espiritual? O crente carnal, ele quer diversão, ele quer festa, ele quer alegria, ele quer alegrar a alma. O crente espiritual, ele busca a presença de Deus. Então é pecado a gente buscar alegria, diversão? Não, mas tudo tem sua hora. Dormir é bom? É, mas dá para dormir o dia inteiro? Não. Descansar é bom, mas você pode descansar o ano inteiro? Não. Tudo demais faz mal, até beber água. Bebe água demais para ver o que acontece, também faz mal. Sabe, amado, isso não se relaciona com as coisas deste mundo, desta terra, porque a Bíblia diz que justiça, paz e alegria no teu espírito. Como? Buscando a presença de Deus. Quinto, a crença correta conduz o viver correto. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Repita comigo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele não teve que pecar para ser feito pecado no nosso lugar, mas ele tornou-se pecado ao se compadecer por nós e ir até a cruz, e lá ele receber sobre si todos os pecados da humanidade. Eu quero te dizer, irmão, que aquele cravo que estava na mão de Jesus e nos pés, não seguraria ele na cruz. Um Deus que atravessou a parede com seu corpo físico, você acha que um prego seguraria ele na cruz? Sabe o que prendeu Jesus de um lado? Chama-se justiça própria. Sabe o que prendeu Jesus do lado direito? Chama o quê? Condenação. Sabe o que prendeu Jesus nos seus pés? É o resumo disso, chama-se pecado e passado. Então isso prendeu ele na cruz, isso fez ele sofrer. Ele não tinha pecado, ele foi, é como a ovelha. Por que no Velho Testamento se levava uma ovelha que não tinha culpa nenhuma para justificar o pecado de um pecador? Era exatamente isso, era a tipologia apontando a Cristo, que ele foi como ovelha ao matadouro. Ele foi sacrificado pelos doutores da lei da época, pelos sacerdotes, até mesmo pelo sumo sacerdote, que estava, sabe, crente que ele era um fanfarrão. E quando ele morre naquela cruz, o sumo sacerdote está no altar, sabe, no lugar que ninguém imagina, que ninguém pode entrar, aonde era muito alto, e a Bíblia diz que a cortina rasgou de cima até embaixo. A cortina, amado, era um emaranhado de tecido, que dava aproximadamente 10 centímetros de largura, mais forte do que qualquer lona de caminhoneiro. Por que de cima a embaixo? Porque a ordem veio de cima, e quando rasga, e tudo aquilo quando começa a ficar revirado, ele diz: verdadeiramente mataram o Filho de Deus. O que Jesus fez? A cortina é o que separava Deus dos homens. Jesus rasga as cortinas e diz: agora você pode entrar no santo lugar, porque eu não vou mais habitar ali só para o sumo sacerdote, eu vou habitar dentro de você, se você me quiser. Então eu quero te dizer, quando o diabo olhar para você e apontar o teu pecado, diz para ele que tem um Deus que mora dentro de você, que você não merece, que você é como vaso de barro, mas a Bíblia diz que Deus usa os vasos de barro para guardar grandes tesouros. O maior tesouro que nós temos chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e Ele habita dentro de vós. Nenhuma condenação pode vir sobre a sua vida. Isto é amor demais. O texto de Hebreus 4,15, 1 Pedro 2,24 confirma isso. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Antigamente precisava do sumo sacerdote se compadecer do pecador e fazer o ato do sacrifício, que só o sumo sacerdote podia fazer. Mas a Bíblia diz que nós não temos esse sumo sacerdote mais, mas nós temos um que não pecou, sabe? Que foi tentado e que levou sobre si o meu e o seu pecado. Olha para o teu irmão e diz assim: você não é mais um pecador. Você é um salvo que de vez em quando não deveria, comete um pecado, mas diga para o diabo que você tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo de Deus. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro diz que nós somos mortos para coloca o texto aí. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Preste atenção que aqui tem 2 vírgulas. Para que, preste atenção, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deixa eu te dizer uma coisa: você é morto para o pecado. Como assim, pastor? Eita mistério. Sabe por que você é morto para o pecado? Porque o pecado precisa de uma terra onde essa semente possa produzir. E essa semente que vem sobre esta terra, que é você, que foi lavrada pelo reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ela não produz raiz para este pecado. Quando ela produz então? Quando o crente se desvia. Aí então, a terra do seu coração começa então a se alegrar com as coisas deste mundo. E aí então, devagarzinho, o diabo vai entrando. Mas o dia que ele sacudir a poeira e falar: vou voltar para a casa do meu pai, como fez o filho pródigo, quando ele estiver caminhando, o pai vem correndo e pula no teu pescoço e diz: bem-vindo, filho amado. Sabe, irmãos, isso é porque o Senhor já levou sobre ele as nossas feridas. Da mesma forma, não tivemos que praticar justiça para ser reconhecido como Deus. Você simplesmente achou que você entrou na igreja, como eu, com 13 anos de idade. Eu entrei numa igreja convidado por um amigo meu, que era filho de crente, que era crente. Chegou lá, fizeram o apelo, eu aceitei Jesus, não sabia o que eu estava fazendo. Olha o detalhe, eu não sabia, mas o Senhor sabia quais os caminhos que eu iria traçar. E Ele então me alcançou naquele dia. Às vezes você aceitou Jesus e fala: eu fiz por empolgação. Deixa eu te dizer uma coisa: nada acontece se Ele não permitir. Até na sua empolgação, Ele foi misericordioso contigo. Para quê? Para que você naquele dia não chegue para Ele e fale: não, Senhor, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Eu estou aqui no céu porque eu fui um bom homem. Eu fui alguém que produzi, sabe, justiça. A Bíblia diz que ninguém herdará o reino do céu por justiça própria, pelo seu próprio valor, por honra sua, por mérito seu. Nós herdaremos porque Ele é bom. Ele te amou. A justiça que nos foi imputada através da obra consumada de Jesus na cruz, amado, é um presente de Deus para toda a humanidade. Mas infelizmente tem gente que não quer. E aí? O que vai acontecer com essas pessoas que não querem Jesus? Vão continuar debaixo do mesmo pecado do Éden, sim ou não? Perder um paraíso, viver uma vida desregrada, debaixo de maldição, debaixo de condenação, com as coisas do mundo, porque é legal. Talvez fala: não, pastor, mas é da hora ir pro funk, é da hora fazer umas coisas que para todo mundo é errado, mas eu sou jovem, eu preciso me divertir. Isso não é diversão, isso é caminho de abismo, de inferno. Eu não acredito que pai e mãe nenhum colocou filho no mundo para ver preso na cadeia. Pai e mãe nenhum um dia desejou que um filho seu tivesse um câncer, estivesse no hospital do câncer em estado final. Pai e mãe nenhum desejou um dia ver o seu filho morrer primeiro do que ele. A tendência é que os filhos enterrem os pais, não o contrário. Por que essas coisas têm acontecido? Porque aquele que pode te dar uma nova vida, mesmo vivendo em um mundo que o pecado predomina, nós dizemos não. Porém só vive o padrão
de justo aquele que, além de converter-se a Cristo, acredita que de pecador foi tornado justo. De pecador, de condenado, que estava caminhando a passos largos para o inferno, há um pouco mais de 20 anos atrás, o Senhor diz: Alexandre, eu vou te fazer justo. Não mereço, mas eu vivo debaixo da graça. Às vezes nós não merecemos alguma coisa. Você tem duas funções: ou você acha que não merece e continua vivendo do jeito que quer e não vai receber, mesmo que você não merece, mas estão te dando e você não quer. Ou você diz: eu não mereço, mas eu vou, já que estão me dando, eu vou usufruir. Sim ou não? Imagina que você chega na empresa amanhã, o seu gerente fala: olha, eu vou sair de férias, você vai ficar no meu lugar, você não tem experiência nenhuma, mas você vai ganhar a mesma coisa que eu, vai ter os mesmos privilégios que eu. E você fala para ele: por quê? É piada isso? Não, porque eu fui com a tua cara. Eu acho que você é uma pessoa que tem algo que me chamou a atenção, você é honesto. Você não sabe nada, você não sabe controlar nada, você mal sabe ligar um PC, mas você vai ser o cara aqui. Você vai aceitar ou você vai dizer: não quero, ainda ficar com raiva dele? Deus está te dando o reino dos céus na terra, para que você seja justificado. Então, amado, entenda isso. Gálatas 2,16 testifica esta afirmação: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Acompanhe no quadro: descanso para o Espírito é se apropriar pela fé da justiça. Se você tomar posse pela fé, que não é mais um pecador, mas um justo, a palavra de Deus que diz, Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, realmente vai fazer você viver debaixo da fé, pela justiça de Deus, e viver livre de toda condenação, toda inquietação no Espírito. Viver pela fé na justiça de Deus é viver o descanso do Senhor. Repita comigo que está no quadro: eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou justo. Diga para o seu irmão: você é justo por causa de Cristo, pelo que Ele já fez por você. Amém, amado? Quando nós praticamos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós desfrutamos do descanso no nosso espírito humano. Se só tem uma opção: ou você crê pela fé que você é justo de Deus, ou continua carregando o fardo do pecado. Ai, não aguento mais. Ai, é só comigo. Ai, eu vou pedir para o pastor orar porque eu não estou aguentando. Você simplesmente erga a cabeça e diz o seguinte: amanhã o dia será melhor. Você vai olhar para a enfermidade e vai dizer: pode sair daí. O diabo vai olhar para você e vai falar: com que autoridade? Com a autoridade que eu tenho um Cristo que mora dentro de mim, e em nome dele eu te digo: sai. Eu posso estar vestido com essa roupa e você não me dá crédito nenhum, mas se eu tirar uma carteira do meu bolso dizendo Polícia Federal, a história muda, não muda? Mas eu sou a mesma pessoa. O que mudou? Autoridade. Tem muitos juízes aqui, reis, que estão vivendo como mendigo. Tira do seu coração essa culpa e viva o que Deus plantou dentro de você. Você é justo de Deus. Ter o descanso do Espírito é caminhar na justiça de Deus. Pastor, mas eu não me acho digno. Irmão, para com isso. Ande na justiça dele. Ele é justo. Ele que assinou embaixo. Ele que disse que confia em você. Ele é o teu fiador. Ele é o teu justificador. É ele que te perdoou. É ele que te amou. É ele que te conduziu. É ele que vai te levar para o céu. É ele que vai viver contigo eternamente. Ele é que faz todas as coisas. Aleluia. Mas se você quiser continuar prostrado, aí nós não podemos fazer nada. Mas enquanto eu estiver do teu lado, eu vou te sacudir e falar: levanta, fique em paz, que vai dar tudo certo. Pastor, fica em paz. Amém?
Havia um homem chamado Jonas, você conhece a história dele, que Deus disse para ele ir para uma cidade chamada Nínive. Você conhece a história, não conhece? Sim ou não? Quem não conhece, levanta a mão. Deixa eu contar essa história então. Havia um profeta, irmãos. Diz assim, profeta é homem de Deus. Fala mais alto, profeta é homem de Deus. Escolhido por Deus. Justificado pelo Senhor. Só que Jonas era medroso. Jonas tinha que ir para uma cidade em que a ordem de Deus era para dizer o seguinte, não era muita coisa. Você vai para a cidade e vai dizer para esse povo, se eles não se arrepender, eles vão sofrer uma grande consequência. As águas do mar vai submergir a casa dele, vai ser como um tsunami, todos vão morrer afogados. Era só isso. Mas Jonas teve medo de ir para este lugar. Era como se ele fosse hoje falar isso, sabe? Lá no Império Sírio, aonde tem os muçulmanos, o Estado Islâmico. Era um pessoal muito violento e que matava pessoas de fora, principalmente os de fora. E a forma deles matarem é eles colocar um tronco pelo ânus da pessoa até sair na boca e expunha a pessoa em praça pública. Você ia para Nínive? Sabe por que Jonas teve medo? Por isso. É a mesma coisa eu dizer assim, olha, você vai lá aonde está a cúpula do Estado Islâmico e vai falar que Jesus ama eles. Aí você fecha os olhos e lembra, eles colocando um capuz na cabeça e cortando o teu pescoço. Jonas teve medo por quê? Porque ele era covarde? Ô irmão, não era não, porque a obra era difícil. Mas o Senhor diz assim, você é justo, você pode. Jonas se sentiu incapaz, como muitas vezes você se sente. E olha que interessante, a história diz que Jonas vai para um barco, pega um barco, em vez de ir para Nínive, ele vai para o lado oposto. E Jonas estava tão sossegado, porque ele conhecia o Deus a qual ele servia, mas ele diz, não vou fazer isso. A Bíblia diz que ele estava dormindo, e aí então veio uma grande tempestade, e o barco estava para virar. É natural quando vem a tempestade, os tripulantes do barco, somente com um barco quando não é muito grande, no caso de um navio, né, um barco menor, eles começam a jogar aquelas bolsas de areia fora. Se não resolver, começam a jogar as bagagens. Eles já tinham jogado tudo, irmão. E o barco ainda continuava indo a pique. Eles olham para Jonas estava dormindo. Falou, escuta rapaz, não estou entendendo. Todo mundo aqui perto de morrer e você dormindo. Repita comigo, quem dorme, o seu espírito está em paz. Jonas estava em paz, sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus a qual ele servia. Ele sabia que Deus de alguma forma ia se manifestar. Ele disse, eu vou dormir. E quando ele estava lá dormindo, então acordaram ele, aí ele viu que não tinha jeito, perguntaram para ele, escuta, cada um aqui está clamando pelo seu Deus, para que de alguma forma o seu Deus venha nos livrar. Quem é você? Olha que interessante que o texto diz, que ele fala assim, eu sou hebreu, filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque ele mandou ir para Nínive. Mas você sabe o que acontece lá em Nínive? E eu vim para cá. Aí eles falaram, então me perdoe o Deus Altíssimo, mas quem vai ser jogado fora do barco agora é você, porque nós não vamos afundar por sua culpa. Ele disse, tudo bem, Deus não vai castigar vocês por isso, porque eu tenho certeza, até na rebeldia, ele tinha certeza que Deus era com ele. Quando ele é jogado dentro das águas, a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Eita, mas esse peixe também era profeta. E ele leva Jonas para onde? Lá na cidade de Nínive, diz a história que era um povo muito idólatra e acreditava que um dia viria um profeta dentro da boca de um grande peixe. Olha como Deus faz. Quando Jonas chega, o peixe abre a boca, era o dia da festa desse Deus. E eles estavam adorando, de repente um grande peixe abre a boca, quem sai de lá? Jonas. Talvez eles estavam se prostrando e dizendo, Uala! A
adorando Jonas. E Jonas disse assim: o meu Deus disse, se vocês não se converterem, vai ser submersa a cidade em água e todos morrerão. Até as crianças fizeram jejum. Deixa eu te dizer uma coisa, Jonas sabia de quem era filho. Você a partir de hoje soube de quem você é filho. Se tiver difícil, eu não vejo o peixe como castigo, eu vejo o peixe como uma provisão de Deus. Senhor, eu estou diante do mar, o que eu faço? O Senhor disse: Moisés, por que clamas a mim? Pede para esse povo que marche. Marche para onde? Do lado direito era morro, do lado direito montanha, esquerdo montanha, atrás o exército de Faraó, e na frente o mar. Vão marchar para onde? Marchar é, confia, porque eu te justifiquei e você vai atravessar o mar. E eles atravessaram, e você conhece a história. O descanso do Espírito acontece quando nós vivemos uma vida de justo, amado. O que é viver uma vida de justo? Vou fazer uma comparação aqui, não muito bacana, mas só para que você entenda. Você acha que o Roberto Justus, que não é justo, mas é justo só no nome, está preocupado com finança? Que o quilo da batata tem dia que está quase R$5. Ele está preocupado quem ganhou para governador, presidente ou coisa parecida? Eu cito ele, podia ser, sei lá, qualquer um outro multimilionário. Sabe por que não está preocupado? Porque ele sabe de onde vêm as suas riquezas. Nós não temos a riqueza deste mundo ainda, mas nós temos um Senhor que diz que tudo nesta terra pertence a você. Jesus disse assim: o problema dos meus filhos é que eles não sabem pedir, e quando pede, pede mal. Por quê? Porque não confia que Ele é justo, não vive uma vida de justo, ou seja, uma vida coroada de bênção. Olha o que diz o Salmo 5, versículo 12: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás de tua benevolência como de um escudo. Ou seja, o justo será coroado, e nós só podemos ser coroados quando nós acreditamos no que nós pregamos. Sabe, irmão, o Salmo 1, cujo título é a felicidade do justo e o castigo dos ímpios, também fala sobre a bênção do justo, que diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deixa o Salmo aqui. Quem que vai viver isso? O justo ou o ímpio? O justo. Olha que interessante. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. O que uma árvore precisa além da terra? Água. Ela precisa de suco de laranja? Vitamina A, B, C, D, O, E, F? Não. Ela precisa de água. E a Bíblia diz que o justo será plantado num lugar onde o ribeiro de Deus passa do teu lado. E toda vez que você tiver a necessidade da água, você nem precisa esperar a chuva, porque ela já está ali. Ele continua dizendo o seguinte: o qual dá o seu fruto na estação própria. Isso é muito interessante. Dar o fruto na estação própria quer dizer que todos os dias a provisão da tua vida acontecerá. Porque no tempo certo, quando você menos imaginar, Deus vai prover o fruto certo, porque você é justo. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Qual que é a proteção da árvore? É os galhos ou as folhas? As folhas, porque uma árvore sem folhas, ela se torna galho seco. O Senhor é a tua proteção, os anjos do Senhor estão ao teu redor, diz o Salmo 34, acampa ao redor daqueles que o amam, sabe, e aqueles que temem ao Senhor e livra de todo mal. E aí termina o salmista dizendo: e tudo quanto fizer, prosperará. Tem pessoas que acham que prosperidade está ligada a dinheiro, não quer dizer isso não. A tradução de prosperidade é tudo aquilo que você pôr a mão vai dar certo, é isso que é prosperidade. Alguém fala assim: como está essa construção? Está prosperando, ou seja, está dando certo, está avançando, está caminhando. Como está o quadro de recuperação da saúde desse paciente? Está prosperando, quer dizer que está tendo dinheiro? Não, não é isso. Prosperidade é aquilo que você põe a mão e dá certo. Você pode ter pouco dinheiro, mas se você é próspero, você consegue viver com pouco, que muitos, com muito mais do que você não consegue fazer. Está entendendo, irmão?
Deixa eu fazer uma pergunta óbvia. Alguém que vive coroado de bênção e que prospera em tudo quanto faz, tem como não ser agradecido? Sua vida é uma bênção, seus filhos estão com saúde, você tem um bom emprego, não te falta nada. A única coisa que nos resta é fazer o quê? Quando o pastor fala, peça alguma coisa para Deus, fala, não tenho nem mais o que pedir, eu tenho tudo. Aí nós somos o quê? Agradecido. Ser agradecido é a chave do descanso para a alma. Em vez de você abrir a boca e ficar murmurando e reclamando porque tal coisa não aconteceu, ou se aconteceu e não foi do jeito que você queria, comece a agradecer agora. Quem é agradecido, amado, vive prestando ação de graças ao Senhor. E consequentemente desfruta da paz em sua alma, em sua vida. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas de ação de graça. Foi o que nós fizemos no começo do culto. Está inquieto por quê? Está angustiado por quê? Então se você está, angustiado, então as suas petições vêm a Deus. É por isso que nós pedimos para os líderes orar por vocês. Porque se nós estamos angustiados, nós devemos confessar uns aos outros. Sabe, irmão, uma coisa que a Bíblia nos ensina que nós, a maioria das vezes, não fazemos: confessar os nossos pecados para os outros. Como assim, pastor? O que você deve fazer? Pecado confessado, tentação confessada, reverte em pecado não cometido. Você pode chegar para o teu discipulador, para o teu pastor, por alguém, que você reconhece como autoridade espiritual, e diz assim: olha, meu irmão, estou sendo tentado nisso. O cara é casado, mas está sendo tentado pela vizinha. Às vezes ele fica com vergonha. Mas isso é uma coisa absurda? Não. A mulher está sendo tentada, pelo leiteiro. Não sei, é uma comparação. Você está sendo tentado a roubar. Lá na empresa você vê tanto dinheiro, uma facilidade tão grande, não tem câmera, e você está sendo tentado a levar para casa. Confesse para alguém, porque quando você confessa e a pessoa ora por você, esta maldição e culpa é quebrada. Mas se você ficar guardando sozinho, causando então, colocando em você a justiça própria, dizendo: não, mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer, Deus vai fazer, você vai cair. O que você não pode é falar para todo mundo, mas você deve ter alguém em quem você confia. Pastor, mas o que está acontecendo é algo muito feio. Feio vai ficar quando você cair no pecado, e aí entre uma pessoa saber orar por você, todo mundo vai saber e você vai ser humilhado. Porque é isso que o diabo quer, trazer o teu passado, culpa e condenação. Você pode chegar para um amigo seu e falar: você quer ser meu irmão de confissão? Quantos aqui tem irmão de confissão? Levante a mão. Você já tem alguém que você confessa? Quando eu falo para um exemplo, vem aqui, você, isso, alguém da minha altura, sou um pouquinho mais alto, tá vendo? Se eu chego para esse irmão, chego para o Felipe, falar: Felipe, vamos fazer uma aliança de confissão? Eu estou dizendo para ele o quê? A partir de hoje eu confio em você para falar as minhas falhas, as minhas tentações. Consequentemente, eu quero que você confie em mim. Por outro lado, eu estou dizendo: eu estou fechando a tua brecha e você fecha a minha. Nem eu conto o que você conta para mim, nem você conta o que eu conto para você. Obrigado, Felipe. É nóis. Você está entendendo? É difícil isso? Não. A única coisa que você, tem que confessar para o teu irmão é dizer assim: olha, eu posso até aceitar, mas eu tenho um grave defeito. Qual? Eu não guardo segredo. Então com ele não tem jeito. Essa pessoa precisa ser muito além de você espiritualmente? Não, mas basta estar no mesmo nível que você. Porque não é a autoridade espiritual dela, mas é a aliança que se faz. E a Bíblia diz, Felipe fala sobre isso: quando você fala com alguém, quando você ora com alguém e você entrega o pecado dessa pessoa à tentação, esse pecado não é consumado, porque a justiça de Deus está sobre a tua vida. O descanso do corpo, amado, é o descanso
que traz a paz na alma, é uma mente renovada, é a palavra de Deus, que conduz as emoções estáveis, vontade equilibrada, alinhada com Deus. Neemias 8:10 fala sobre isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o descanso da alma e do corpo não é necessariamente dormir, sabe, tirar férias. Tem gente que diz assim, olha, eu estou tão cansado, e às vezes o trabalho dele nem é tão pesado, o cansado dele é na alma. Por quê? Porque ele vive praticando justiça própria. Ele vive debaixo de condenação, ele vive debaixo de confissão errada. Aí sabe o que vai acontecer com esse crente? Ele vai ficar cansado, ele vai acordar de manhã cansado. Ele dormiu 8, 9, 10 horas, mas ele continua cansado. É a alma que está pesada. O que ele precisa fazer? Deixar a condenação e a justiça própria, e confessar com alguém quais têm sido as suas lutas. Conclusão: o descanso tanto no espírito quanto da alma e do corpo não são alcançados nas coisas desta vida. Ou seja, eu viajar daqui para um lugar onde todo mundo acha que aquele lugar é o lugar de relaxar, você vai levar seu problema para lá, você vai se divertir com aquele local, vai sair um pouco da tua mente a preocupação, mas quando você voltar, o problema volta junto, porque é a tua alma que está cansada, é a tua alma que está aflita. E por que ela está aflita? Porque você pratica justiça própria. Você acha que você está assim porque você não fez, porque você não orou, porque você não jejuou. Você acha que você está assim porque você quebrou uma aliança. Alguém me disse essa semana, pastor, eu acho que eu não vou continuar mais fazer o jejum. Eu disse, por quê? Porque por um momento eu comi uma coxinha, e aí eu quebrei o jejum. Eu disse, quem falou que você quebrou o jejum? Quebrei, porque não era para me comer, e eu comi. Eu falei, agora imagine você, Deus olhando do céu, e você com a coxinha na mão, que nem estava lembrando que estava de jejum, e o Senhor olha para você e fala, miserável, você é infiel, desgraçado, você vai para o inferno agora. Deus faria isso? Eu falei, minha irmã, fique em paz. E quando quebra o jejum? Quando você pega a mesma coxinha e fala, quer saber, não vou jejuar não, eu vou comer porque eu estou com fome. Aí você quebrou. Mas quando é algo que você fez sem querer, para de justiça própria. E aí então estava se sentindo para baixo, angustiada, triste. E aí Deus manda o pastor para dizer, continua daqui para frente, porque o Senhor te ama, não é pelo seu jejum, Ele te ama pela aliança que você tem com Ele. Você está entendendo, irmãos? Ainda que haja coisas boas, das quais nós possamos desfrutar deste mundo, o descanso do espírito, da alma e do corpo são uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais descanso no Senhor você vai estar, debaixo da justiça de Deus. Esse descanso vai produzir o aperfeiçoamento da tua alma. Eu gostaria de encerrar pedindo a você a gentileza de fazer a seguinte declaração. Acompanhe comigo no quadro, vamos ler todos juntos? Eu sou a justiça de Deus em Cristo, e vivo pela fé no Filho de Deus. O descanso do meu espírito está em ser justo, tanto quanto Cristo. A minha alegria é o Senhor, por isso sou agradecido ao Pai, e desfruto de muita paz na minha alma. O descanso da minha alma é a paz do Senhor.